Muito bem, pessoal. Uma grande satisfação nós termos hoje conosco o professor Carlos Eduardo Magalhães de Aguiar para brilhantar a nossa série de webinários do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, o CICTA, da Universidade Federal do Pará. O professor Carlos Aguiar nasceu em Belém do Pará, o que nos honra muito, onde cursou sua educação básica, mais especificamente no Colégio Moderno, aqui no bairro de Nazaré. Quando aluno do ensino médio em Belém, ele acabou de revelar que chegou a assistir aulas do professor José Maria Finado Bassalo, um dos fundadores do Departamento de Física da Universidade Federal do Pará, aos sábados, no Colégio Estadual Paz de Carvalho, CEPC, onde Bassalo era professor naquela época. O professor Carlos Aguiar possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Atualmente é professor associado da UFRJ e tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Nuclear e Ensino de Física. O professor Carlos Aguiar foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da UFRJ e possui nota 5 na CAPES. Publicou mais de 50 artigos em diversas revistas, incluindo American Journal of Physics, Physics Teacher, Physics in Perspective, Scientific American Brasil, Revista Brasileira de Ensino de Física, entre várias outras, sendo revisor ou árbitro de algumas delas. E, por último, mas não por ser menos importante para ele, devo registrar que o professor Carlos Aguiar é torcedor do Botafogo. Professor Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e a audiência é sua. Ok, Crispino. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. É um prazer fazer parte desse conjunto de seminários. Esse prazer fica maior ainda quando eu sei que estou falando de um grupo que tem muito conterrâneo meu. E, bom, vamos ao seminário, então. O resumo do que eu vou falar está aqui, tá? Eu vou começar esse seminário sobre o ensino da segunda lei da termodinâmica, discutindo as dificuldades que os alunos têm, em geral, para aprender a segunda lei da termodinâmica e como essas dificuldades se refletem no ensino desse tema. E, em seguida, vou apresentar uma proposta que já tem sido trabalhada há alguns anos e está sendo desenvolvida em colaboração com o Marcos Moura, que deve estar nos ouvindo aí, eu vi ele entrar na reunião, que atualmente faz doutorado sobre esse assunto na UFRJ. Essa apresentação vai ser feita em algum detalhe, mas, inevitavelmente, vai ter que omitir muitos pontos, do contrário, não teremos tempo para mais nada. Eu vou também mencionar como, digamos assim, se essa proposta deu certo ou não, né? Nós aplicamos essa proposta em diferentes cursos, de níveis que iam desde o ensino médio até a pós-graduação, e eu vou apresentar a avaliação de algumas dessas aplicações. E, finalmente, terminaremos com alguns comentários. Indo para o primeiro ponto, a gente vai tratar das dificuldades de aprendizagem relacionadas à segunda lei da termodinâmica. E vamos ver como essas dificuldades podem, uma vez identificadas, moldar diferentes propostas para o ensino desse assunto. Que a termodinâmica é um tema de difícil aprendizagem, é algo conhecido por todos os alunos, e está, digamos assim, manifesto nesta declaração colhida por dois bons físicos matemáticos que trabalharam muito sobre a formalização da segunda lei, e, segundo eles, os alunos que eles conhecem declaram que termodinâmica é algo que alguma outra pessoa certamente entende, não os próprios alunos. Mesmo entre pessoas mais maduras que já estudaram esse tema, que já o aprenderam e até o estenderam, colocaram outras dimensões nesse assunto, como von Neumann, que levou o conceito de entropia até a mecânica quântica, o Shannon, que o levou até a teoria da informação. É curioso você encontrar
frases como essa vinda de pessoas desse calibre. O von Neumann aconselhou o Shannon, quando ele estava procurando um nome para a sua informação, né, o seu conceito de informação, que ele chamasse esse conceito de entropia, porque, segundo von Neumann, ninguém sabe o que é entropia, de modo que você sempre terá vantagem em um debate. É claro que a origem dessas dificuldades tem, pelo menos, uma componente, a maneira como a termodinâmica é ensinada, ou, em particular, a segunda lei da termodinâmica é ensinada. Uma abordagem típica da termodinâmica está apresentada aqui, eu não vou me estender muito, mas após a introdução tradicional, lei zero, primeira lei, etc., a segunda lei começa pelas formulações clássicas de Kelvin e de Clausius. Em seguida, se discute que essas formulações da segunda lei trazem dentro de si um conceito de irreversibilidade do qual não se pode escapar. Em seguida, as máquinas de Carnot e os teoremas de Carnot são introduzidos e discutidos. A partir dessa discussão, dá-se, pelo argumento de Kelvin, uma definição termodinâmica, não mais termométrica, de temperatura. Vai-se para o teorema de Clausius. A partir do teorema de Clausius, define-se entropia, e ao final dessa história toda, a gente encontra a formulação entrópica da segunda lei, ou seja, que a entropia sempre aumenta, na melhor das hipóteses fica igual, em um sistema isolado. Essa é a abordagem típica que a gente encontra em incontáveis livros-texto. Por exemplo, o livro do Nussweig, muito usado nos cursos introdutórios de física, segue basicamente isso aqui. Um livro mais avançado, mas também muito, muito utilizado, o de Zemansky, também segue essencialmente essa linha aqui. O problema é que essa abordagem costuma deixar os estudantes com uma quantidade enorme de dificuldades e incompreensões. Algumas dessas dificuldades estão bem mapeadas pela pesquisa em ensino de física. Por exemplo, é comum que os estudantes não consigam tratar a entropia como uma função de estado. Por exemplo, em um ciclo, onde o estado inicial é igual ao estado final, frequentemente eles dizem que a entropia variou. Não ser capaz de encarar a entropia como função de estado torna praticamente impossível aplicar esse conceito na maioria das situações. Os estudantes também frequentemente supõem que a entropia de um sistema não isolado nunca diminui. Eles atribuem a qualquer sistema a propriedade de que a entropia aumenta, mesmo que esse sistema esteja interagindo com a sua vizinhança. Ao contrário disso aqui, alguns supõem que a entropia, talvez por uma analogia com a energia, é uma grandeza conservada. É também comum que os nossos estudantes não utilizem a segunda lei para determinar se um determinado processo pode ou não ocorrer. Se esse processo conserva a energia, ou seja, se respeita a primeira lei, ele é um processo permitido, pode ocorrer. A segunda lei raramente entra na discussão dessa possibilidade ou não de ocorrência. Também é comum não encontrar conexão alguma entre o limite de Carnot e a segunda lei, o que mostra que boa parte daquela discussão que eu mostrei aqui é completamente ignorada ou não compreendida. Isso, como eu disse, não é opinião pessoal. Todos esses fatos são amplamente documentados na literatura sobre o ensino de termodinâmica. De um ponto de vista um pouco mais pessoal, eu poderia citar que essa abordagem também é muito pouco atraente. Eu diria que boa parte dos nossos alunos não tem nenhum interesse sobre o assunto máquinas térmicas, que é o início de toda essa discussão. Pior, a entropia, que é o conceito central para a discussão da segunda lei, se a gente notar digamos, nessa ementa aqui, ela é a última coisa que aparece. A coisa mais importante
só é encontrada ao final de um processo bastante longo e tortuoso. E pior ainda, no final desse processo, a gente pode até ter uma definição de entropia, é uma integral. Mas essa definição não dá nenhuma interpretação intuitiva para esse conceito de entropia, e muito menos da relação entre esse conceito e a origem da irreversibilidade. Isso é muito comum. Quem já fez esses cursos ou tentou ensinar, encontrar esse tipo de problema pela frente. Como eu disse, será uma opinião pessoal, mas eu certamente não estou sozinho nesse tipo de opinião. Há um artigo interessante no American Journal of Physics, publicado por um autor que tem muitos trabalhos sobre o ensino da segunda lei, e alguns livros interessantes também. E o Leff diz que é um eufemismo dizer que os estudantes têm dificuldade com a abordagem tradicional da definição de entropia. Os argumentos que levam a ela são sutis e sofisticados, e o resultado final, ds igual a dq sobre t, onde esse dq refere-se a um processo reversível, não tem um significado físico evidente. Mas ainda, como a entropia pode mudar em processos reversíveis, mesmo quando dq é igual a zero, essa definição aqui gera uma confusão considerável. Ou seja, esse dq reversível nem sempre é o calor que foi trocado no processo que a gente está discutindo. Ele é o calor que seria trocado num processo que leva do mesmo estado inicial ao mesmo estado final, mas de forma reversível. Isso tudo, como o Leff menciona, é fonte de uma enorme e frequentemente incontornável confusão. Por isso é difícil, né, discordar da desculpa que esse garotinho aqui deu para a bagunça do seu quarto, né? Segundo ele, a culpa é da entropia. Pelo menos a gente pode dizer que a culpa é de como a entropia é ensinada, principalmente nos níveis introdutórios. A questão, obviamente, é o que fazer com relação a isso. O que eu vou apresentar aqui é uma proposta de ensino para o conceito de entropia e para a segunda lei da termodinâmica, que tenta, na medida do possível, amenizar os problemas que eu mencionei anteriormente. De forma muito rápida, porque isso vai ser delineado melhor, essa sequência didática começa não discutindo máquinas térmicas, mas a seta do tempo. A ideia é que, para os alunos, o motivo pelo qual o tempo parece ser uma rua de mão única é muito mais interessante do que uma caldeira, por exemplo. Então, a nossa discussão começa sobre por que o passado é diferente do futuro. Em seguida, a gente apresenta conceitos que são típicos da abordagem estatística de sistemas térmicos, macroestados, microestados, multiplicidade. E, ao falar de multiplicidade, nós já introduzimos o conceito de entropia. Multiplicidade é outro nome para entropia. Entropia aparece logo no início. E a abordagem estatística mostra imediatamente qual a relação entre essa entropia, ou multiplicidade, e a irreversibilidade. Essa definição estatística de entropia, como eu disse, já está dada aqui na frente. Ela é só tirar o logaritmo da multiplicidade e a gente encontra o que normalmente chamamos de entropia. E a formulação entrópica da segunda lei também, no fundo, já está dada. Ela está ligada a essa origem estatística da irreversibilidade. Quer dizer, aquilo que num curso tradicional de termodinâmica é a última etapa de um processo penoso, aqui é a primeira etapa. Tá? Em seguida, a gente usa isso aqui para refazer todo o conteúdo tipicamente apresentado nos cursos tradicionais. A gente faz a definição termodinâmica de temperatura, a gente formula a segunda lei, segundo Clausius, segundo Kelvin, a gente mostra os teoremas de Carnot, demonstra a desigualdade de Clausius, dá a demonstração de Clausius, a definição de Clausius para a entropia. Só que isso, quando realizado após essa discussão prévia, torna-se imensamente mais fácil.
A maioria dessas coisas pode ser feita em palavras, não precisa nem escrever fórmulas para chegar a alguns desses resultados. Então, essa é a ideia da gente, apresentar tudo o que é apresentado normalmente, mas de uma forma que, num certo sentido, coloca o que é mais importante em primeiro lugar. É claro que não fomos nós que inventamos isso, existem várias iniciativas muito parecidas à nossa. Talvez a primeira delas, né, feita pelo Reif em 1965, mas seguida por várias outras. Entretanto, quase todos esses livros, por exemplo, que descrevem bastante bem abordagens, não idênticas, mas semelhantes à nossa, são para cursos mais avançados que um curso introdutório. Tipicamente, não seriam livros adotados num curso de Física 2, por exemplo. Então, o nosso propósito foi fazer algo muito mais próximo de um curso introdutório e ver se isso dava certo. Tá? Então, vou passar a descrever a nossa abordagem com um pouquinho mais de detalhe, não muito, né? Como eu já mencionei, a ideia de que o tempo é algo de mão única, né? Trafega numa rua de mão única, é o nosso ponto de partida. Né? Todo mundo já viu fotos estroboscópicas como essa, que no fundo são uma sequência de fotos colocadas no mesmo quadro, e é muito fácil dizer em que ordem essas fotos foram tiradas, né? Primeira, segunda e terceira. Todo mundo já viu alguém pular de um trampolim e cair numa piscina. Talvez não com essa habilidade, mas isso já foi visto incontáveis vezes por todos nós. Ninguém jamais viu alguém pular fora da piscina e aterrissar em um trampolim. Por que isso não acontece? Aí você deve pensar, deve ter alguma lei muito fundamental na física que proíbe isso. Lá no mundo microscópico, nas interações entre átomos, moléculas, os campos fundamentais da física, etc., devem proibir que o tempo ande para trás. Curiosamente, isso não é verdade. Não há nenhuma lei fundamental da física que torne, digamos assim, esse processo incompreensível, ou que não possa descrever um processo como esse, no seguinte sentido: todas elas têm uma característica que a gente pode chamar de simetria por inversão temporal. Se trocar tempo pelo t por menos t, né, fizer o tempo correr de trás para frente, aquelas leis não mudam de aspecto, tem exatamente o mesmo aspecto. Para ser honesto, há um pequeno detalhe na teoria das interações fracas que não tem essa capacidade de respeitar a inversão temporal. Mas ela não tem nada a ver com o que acontece no nosso mundo macroscópico, então ela não entra na nossa discussão. Mas o ponto é entender por que a gente reconhece tão facilmente uma seta do tempo, quando essa seta não está nas leis mais fundamentais da física. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Mais fácil de discutir do que alguém pulando numa piscina. Imagina que a gente tem um recipiente dividido em duas partes. Numa delas eu tenho um gás e na outra, digamos, eu tenho vácuo. E num certo instante eu abro a porta entre esses dois recipientes, de modo que o gás flui para o lado onde havia vácuo e a gente tem uma distribuição homogênea das moléculas do gás em todo o recipiente. Esse é o típico processo irreversível. Todo mundo já viu isso, aconteceu quando destampou um recipiente, talvez não onde tivesse vácuo, mas onde tinha uma baixa pressão. O gás, o ar entra para lá e dali não sai mais. Tá? Pelo menos não espontaneamente. Tá? Então, esse é um processo irreversível. Se a gente filmar isso aqui e esquecer em que ordem, né, o filme deve ser mostrado, é só passar o filme que a gente percebe imediatamente se ele está na ordem certa, onde isso aqui aconteceu, ou se estaria numa ordem absurda, onde, por algum motivo que jamais nós encontramos pela frente, o ar fluiu todo, espontaneamente, dos dois lados do recipiente para um só. No entanto, se a gente for para o nível microscópico, o que está acontecendo aqui, átomo a átomo, molécula a molécula, nós vamos encontrar dois tipos de processo, basicamente. Um átomo colidindo com uma dessas paredes, ou átomos colidindo entre si. Vamos pegar um átomo colidindo com a parede. Suponha que isso aqui aconteceu. Que a gente fez um filme dessa colisão.
E a gente esqueceu qual era o primeiro quadro do filme, então não sabe mais em que ordem passá-lo. Olha, se eu passar o filme de trás para frente, eu não vou ver nada de fundamentalmente diferente. Não há nenhuma lei física que seja válida aqui e que não seja válida aqui. Eu várias vezes já vi uma bolinha fazer isso e uma bolinha fazer isso. Ou seja, não há diferença do ponto de vista da física fundamental entre esses dois processos. O mesmo pode ser dito para a colisão entre dois átomos. Ou seja, no nosso mundo dia a dia, a gente tem processos que quase sempre são irreversíveis. Tá? As transformações à nossa volta são quase sempre irreversíveis. Pelo menos as transformações espontâneas. Mas as leis fundamentais da física, aquelas que no nível microscópico deviam estar governando esse comportamento, não distinguem passado e futuro. É com essa discussão que a gente começa a abordagem desse tema. Tá? Em seguida, a gente vai para, no fundo, a resposta dada por Boltzmann a esse dilema. Por que leis microscópicas que apresentam reversibilidade no tempo geram fenômenos macroscópicos sem essa reversibilidade? Boltzmann deu uma resposta, que é a que a gente vai essencialmente apresentar aqui, e a que é aceita por todo mundo. Né? Vamos fazer isso introduzindo 3 conceitos básicos. O conceito de macroestado, ou estado macroscópico, microestado, estado microscópico, e de multiplicidade, que já eu explico melhor o que é. Vamos ver esses conceitos na situação que a gente já discutiu antes, dessas pequenas moléculas, digamos assim, no interior de um recipiente, tá? Que tem 2 lados, lado esquerdo e lado direito. Então, vamos supor que a gente só tem 4 dessas moléculas, 4 partículas. Né? O que seria um microestado? Vamos começar pelo microestado. Né? Seria a representação mais detalhada possível de como essas moléculas estão organizadas lá dentro. Por mais detalhada, eu não vou querer levar isso a extremos, por exemplo, querer dizer a posição exata de cada molécula, sua velocidade, etc. Não, a gente vai querer dizer o seguinte: supondo que tem 2 posições que nos interessam, lado esquerdo e lado direito das caixas, de que lado está cada molécula. Isso a gente vai dizer que é um microestado. Por exemplo, tem um microestado aqui. A molécula verde e a molécula azul estão do lado esquerdo, a vermelha e a amarela do lado direito. Tem outro microestado aqui, todas elas do lado direito. Todos os possíveis microestados, aí essas 4 partículas, estão representados aqui. Ou seja, microestado é a representação microscópica mais detalhada possível. É claro que essa não é o que está sendo feito aqui, a gente está simplificando ao máximo o que é possível fazer. Mas, digamos, é a melhor descrição microscópica que a gente está interessado em fazer. Tá? Então, cada exemplo daquela caixinha aqui é um microestado da mesma caixa com suas diferentes moléculas lá dentro. Macroestado já não é algo correspondente a uma situação microscópica. É algo mais próximo da nossa experiência cotidiana. Por exemplo, se você olha para um copo d'água, né, você vê ali um sistema macroscópico, você está vendo ele, e você está interessado no volume, na temperatura daquela água. Você não tem nenhum interesse em saber onde está detalhadamente cada molécula de água e com que velocidade ela está se movendo nesse instante. Isso seria uma informação não apenas impossível de obter na prática, mas inútil. A gente não faria nada com essa informação, até porque um nanosegundo depois ela já iria completamente obsoleta. A gente está interessado, como eu disse, em volume, temperatura, turbidez, sei lá, o que for de interesse para aquele objeto. Nesse nosso exemplo aqui, isso se reflete numa descrição do estado do gás lá dentro, dessas 4 partículas, que podia ser dito assim, olha, só me interessa saber quantas moléculas estão de cada lado da caixa. Não me interessa saber quais são. Quais são é o microestado. Quantas estão de cada lado, esse é o macroestado. Pensa que a gente tem uma balança que pode colocar embaixo dessa caixinha.
O macroestado vai dizer se a balança vai pender para a esquerda ou para a direita, ou vai ficar em equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um macroestado que todas as moléculas, as 4 moléculas estão de um lado, aqui o simétrico desse estado. Posso ter macroestados em que elas estão igualmente distribuídas, 2 para cada lado, e assim por diante. O interessante, e essa que é a importância dessa discussão, é que a correspondência entre microestados e macroestados não é 1 para 1. Não existe um macroestado para cada microestado. Existem muitas formas microscópicas de se criar esse macroestado aqui, por exemplo. Todas essas 6 maneiras microscópicas de arrumar as moléculas resultam nessa mesma organização macroscópica. Então, a gente diz que esse macroestado aqui tem multiplicidade 6. Tem 6 maneiras microscópicas de formar essa situação macroscopicamente reconhecível. Então, esse macroestado aqui tem 6 formas de, digamos, ser produzido. Então, sua multiplicidade, essa multiplicidade está representada por esse símbolo grego ômega, a multiplicidade desse macroestado é 6. O mesmo acontece com todos os outros macroestados. Esse aqui pode ser organizado de 4 maneiras diferentes, o que tem uma partícula de um lado e 3 do outro. Basicamente, eu tenho 4 partículas diferentes para colocar desse lado onde ela fica sozinha. O estado em que todo mundo, o macroestado em que todo mundo está de um lado, só tem uma maneira de ser organizado, todo mundo daquele lado. Enfim, descobrir qual é a multiplicidade de um macroestado, no fundo, é contar de quantas maneiras microscópicas ele pode ser produzido. Como eu tinha anunciado já, esse é o nosso conceito de entropia. Multiplicidade é a entropia com outro nome. Tá? Ele apareceu bem daqui. Mas por que ele vai ser importante? Porque aqui entra, digamos, a única hipótese fundamental que vai ser feita ao longo de todo esse percurso. Nós vamos supor que todos esses microestados são igualmente prováveis. O que é que isso quer dizer? É claro que se eu tenho moléculas em movimento, se eu coloco todas elas aqui, daqui a pouco uma passa para cá, daqui a pouco outra vem para cá, eu estou em alguma situação aqui, o meu sistema vai ficar pulando de situação microscópica em situação microscópica de forma mais ou menos aleatória. O que essa hipótese aqui está me dizendo é que o meu sistema vai ficar tempos iguais em cada uma dessas situações microscópicas. Elas são todas igualmente prováveis. Não há nada de melhor em uma configuração aqui do que em outra. Feita essa hipótese, todo o resto que eu vou falar é decorrência. Isso na física estatística é conhecido como o postulado das equiprobabilidades. O curioso aqui, e o importante, o fundamental até, é notar que, embora os microestados todos tenham, digamos, a mesma probabilidade de ocorrer, ou seja, o meu sistema fica tempos iguais em todos esses estados aqui de cima, nos macroestados isso não acontece. Se eu tenho uma multiplicidade de 6 aqui, esse macroestado aqui, digamos, é visitado 6 vezes mais frequentemente do que esse, onde a multiplicidade é 1. Então, é possível, né, criar uma situação inicial onde todo mundo estava aqui, abrir a porta entre os 2 recipientes, as moléculas vão fluir. Se elas fizerem isso, elas vão preferir ficar muito mais nessa situação, porque é mais provável, tem mais maneiras de chegar lá, ela fica mais tempo nesse macroestado, e não é muito provável ela retornar para cá. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque essa diferença de probabilidade não é tão grande assim. 6 para 1 não é nenhum obstáculo intransponível. Mas se em vez de 4 partículas, nós tivemos um número que não é nem enorme, 400 partículas. Lembrem que coisas, né, do nosso dia a dia tem 10 a 22, 10 a 23 moléculas. Vamos botar 400, que o desenho fica factível, pelo menos. O que está aqui são aquelas mesmas caixinhas da situação original.
tá? Só que para o caso de 400 partículas. Nesse caso, são tantos microestados correspondentes a um macroestado que não dá nem para desenhar as caixinhas. Tá? Mas a situação é o mesmo. Aqui está o número de partículas do lado direito, como eu tinha aqui. 0, 1, 2, 3, 4 partículas do lado direito. Só que aqui eu vou de 0 a 400, porque eu tenho 400 partículas. Os estados em que as partículas estão mais ou menos uniformemente distribuídas correspondem aos estados mais prováveis, como antes, né? No estado mais provável, as partículas estão mais ou menos distribuídas de forma uniforme. Só que aqui é uma diferença. Se no caso anterior a probabilidade de ficar aqui era 6 vezes maior que aqui, nesse caso, ela é 10 elevado a 118 vezes. É praticamente impossível tentar dar uma ideia ainda aqui intuitiva, qualitativa, do que significa um número tão grande quanto esse. É algo colossal. Ou seja, eu ainda posso ter uma situação inicial com o meu GAR, digamos assim, de 400 partículas, todo colocado do lado esquerdo da caixa, de modo que tem 0 partículas do lado direito. Elas vão começar a se mover, se eu tirar a partição das caixas, vão tender a se aproximar aqui da região mais provável, só que ao contrário do caso anterior, se elas chegarem aqui, elas terão uma chance em 10 elevado a 118 de retornar. Ou seja, isso aqui é um processo irreversível. Né? E a gente nem está ainda perto do mundo macroscópico. Se a gente botasse 10 a 22, não daria nem para fazer esse desenho, para ver a largura da curva. Esse eixo tinha que ter o tamanho da órbita da Lua, por exemplo. Enfim, essa é a origem da irreversibilidade. Tá? Embora não haja nada que impeça eu pular desse sistema, desse estado microscópico para esse aqui, quer dizer, eu posso vir daqui para cá e de lá para cá com igual facilidade, eles são igualmente prováveis. Há muita coisa impedindo eu pular daqui para cá. Nesse caso, nem é tanta coisa. Um fator de 6 na probabilidade. Mas no caso seguinte, há muita coisa impedindo o meu sistema de retornar para cá. Embora no nível microscópico não haja nenhum empecilho a uma mudança entre passado e futuro, entre o hoje e o amanhã. Então, a gente tem já uma noção de por que o nosso mundo é, digamos, repleto de fenômenos irreversíveis, apesar de, no nível microscópico, não existir tal irreversibilidade. Porque o nosso mundo tem muitas partículas. 400 é até um número modestíssimo para o número de moléculas que compõem qualquer sistema macroscópico. De modo que, se eu tenho um sistema isolado, né, de muitas partículas, que corresponde a qualquer sistema macroscópico isolado, é muitíssimo provável eu passar de uma situação de baixa multiplicidade para uma de alta multiplicidade, porque essa diferença de multiplicidades, essa diferença de probabilidades é enorme. É tão grande que é muito mais honesto, em vez de falar de muitíssimo, que ainda dá uma esperança de retorno, de falar que sempre vai acontecer isso. Tá? Da mesma forma, o caminho inverso, que poderia passar de algo de alta multiplicidade, de alta probabilidade, para uma situação de baixa multiplicidade, é pouquíssimo provável e, novamente, melhor representado pelo termo nunca acontecerá. E com isso a gente chega à segunda lei da termodinâmica. Um sistema isolado nunca passa espontaneamente de um estado de alta multiplicidade para um de baixa multiplicidade. Essa lei está formulada em termos da multiplicidade, né? O mais comum é utilizar nessa formulação a ideia de entropia, que é, como eu disse, outro nome para multiplicidade. É o logaritmo da multiplicidade, vezes uma constante, chamada constante de Boltzmann, e, num certo sentido, é um acidente histórico, quando as pessoas ainda não sabiam que entropia era uma medida, era uma contagem, era uma medida de multiplicidade. Então, aparece aqui unidades típicas de calor, temperatura, etc. Mas, enfim, isso aqui é a constante de Boltzmann. O que nos interessa é que, dada a multiplicidade, multiplicando o log dela por uma constante conhecida,
a gente encontra entropia. Como o logaritmo é uma função crescente, se a multiplicidade aumenta, a entropia aumenta. É claro que a menor multiplicidade possível para um sistema é 1. Tem uma maneira de organizá-lo. Se log de 1 é 0, como a gente sabe, a entropia, né, a menor entropia possível, corresponde a 0. Tá? É importante notar que essa definição de entropia que está aqui segue um trajeto que já está, digamos, descrito. Eu saio de um macroestado, um estado visível macroscopicamente, um estado termodinâmico, encontro a sua multiplicidade, de quantas maneiras microscópicas esse estado macroscópico pode ser organizado, calculo o log disso, tem entropia. Ou seja, a entropia é uma função desse estado. Diferentes estados termodinâmicos terão diferentes entropias. Há uma função relacionando essas duas coisas. Tá? Isso é uma lição de difícil aprendizagem no processo usual de apresentação desse conceito. E aqui aparece mais naturalmente logo no início. Ou seja, a gente pode formular a segunda lei da termodinâmica em termos da entropia, dizendo que a entropia de um sistema isolado nunca diminui. Ou seja, em qualquer transformação desse sistema, a entropia ou aumenta ou permanece constante. O que nos permite dividir, né, os processos naturais, bom, um deles nem é natural, mas enfim, nos permite dividir processos em duas categorias, reversíveis e irreversíveis. Né? Um processo reversível é aquele que a entropia não muda. Tá? Ele é permitido pela segunda lei. Por que ele pode ocorrer? Porque se as duas probabilidades de diferentes macroestados são iguais, não há aquele desequilíbrio brutal de probabilidade, nada impede o sistema de ir de um sistema macroscópico para outro igualmente provável. Se há uma diferença de entropias, né, eu tenho o que a gente chama de um processo reversível. Ele é um processo de mão única. Ele vai ocorrer de uma maneira quando a entropia aumenta e jamais ocorrerá da maneira oposta, porque, nesse caso, a entropia diminuiria. Esses casos são impossíveis. Reduções da entropia não são possíveis por aquele argumento estatístico, probabilístico que eu já discuti. Ou seja, eu tenho processos reversíveis, a entropia fica fixa, irreversíveis, a entropia aumenta, e impossíveis, a gente nunca vai encontrar isso no mundo macroscópico, em que a entropia diminui. Relembrando sempre que isso aqui eu estou falando da entropia total, eu estou pensando num sistema isolado. Se o sistema de interesse, para mim, no momento, está interagindo com alguma vizinhança, essa entropia se diz respeito a um sistema completo, que a gente chama de universo, sistema mais a vizinhança. Um momento. Com essa ideia de entropia como uma função de estado, a gente pode definir termodinâmica de uma forma extremamente produtiva. A famosa definição de temperatura... Desculpa, a gente pode definir temperatura de uma forma muito produtiva. A famosa definição termodinâmica de temperatura, ou a definição de temperatura absoluta, dada por Kelvin analisando ciclos de Carnot. A gente vai dar uma definição mais simples aqui, que é basicamente a seguinte. Suponha que eu tenho um sistema que tem uma certa energia. Então, a entropia é uma função do estado desse sistema. Logo, será uma função, entre outras coisas, por exemplo, da energia. Pode ser função do volume dele, pode ser função de quantas moléculas ele tem, mas a energia será, digamos, parte dessa descrição. Então, se a entropia é uma função de estado, ao mudar a energia, eu mudo a entropia. Se eu fizer isso mantendo todo o resto fixo, tá? Eu posso desenhar uma curva e posso me perguntar qual foi a variação de entropia dada uma certa variação de energia. Isso, no fundo, é uma derivada, né? Uma taxa de variação.
Ou seja, a definição de temperatura é essa razão aqui. Na verdade, isso define o inverso da temperatura. Mas, só colocar essa fórmula de cabeça para baixo, a gente tem uma definição da temperatura. É a taxa de variação da entropia com a energia, supondo que, por exemplo, volume, número de partículas ou qualquer outra variável de interesse está fixa. Essa definição parece abstrata, e é abstrata, mas ela pode ser facilmente relacionada à definição usual se a gente pensar um pouco no que ela realmente quer dizer. Eu posso reescrever aquela expressão anterior, né? Temperatura, então, é a variação da energia, a variação da entropia, e posso rearrumar mais uma vez isso aqui, dizendo que a variação da entropia é a variação da energia pela temperatura. Ou seja, para uma certa variação de energia, se eu dou uma certa variação de energia para um corpo, se esse corpo está quente, a temperatura é alta, eu vou ter uma pequena variação da entropia, porque eu estou dividindo esse numerador por um denominador grande. Se a temperatura for baixa, eu terei uma grande variação de entropia, porque esse número aqui é pequeno e resulta numa razão maior. Ou seja, temperatura alta, pequena variação de entropia. Temperatura baixa é uma grande variação de entropia. Por estranho que pareça, essa é a melhor maneira de pensar em temperatura quando a gente está estudando termodinâmica. Bom, é a definição termodinâmica de temperatura. Então, mas é isso que ela quer dizer. Como é que a gente relaciona isso ao conceito usual de temperatura? A gente vai ver que pode ser feito com enorme facilidade se a gente mantiver isso aqui em mente. Tá? Mas, para isso, vamos introduzir um sistema muito simples, onde todas essas discussões ficam mais fáceis. Um reservatório térmico. Um reservatório térmico é um corpo, um objeto, que só troca calor, ou troca energia com as suas vizinhanças na forma de calor. Tá? Não é possível, ou não se consegue realizar trabalho sobre o sistema. Tá? Então, a única maneira de dar ou tirar energia desse corpo é por troca de calor. Tá? Então, pela primeira lei da termodinâmica, toda variação da energia vem do calor que foi dado ou retirado desse corpo. A gente também supõe que um reservatório térmico é algo tão grande que dar ou tirar a energia dele não muda a sua temperatura. Ou seja, seu calor específico, sua capacidade térmica é muito grande. Tá? E como eu não posso realizar trabalho, o volume e número de moléculas e qualquer outra variável extensiva fica fixa. Tá? Para esse sistema muito simples, tá? Aquela definição antiga, essa definição que eu já dei de temperatura, pode ser escrita da seguinte maneira. Se eu dou uma certa quantidade de calor para um reservatório, se ele está quente, a entropia aumenta pouco. Se ele está frio, a entropia aumenta muito. Tá? Bom, vamos usar isso para ver como essa definição de temperatura é compatível com a nossa concepção usual, que, por exemplo, diz que qualquer conceito razoável de temperatura deve incluir a ideia de que calor flui das coisas quentes para as coisas frias. Né? O conceito de quente e frio quer dizer que calor passa daqui para cá na nossa experiência diária, digamos assim. Né? Ora, por que isso daqui é obrigatório à luz do que a gente já discutiu? Vamos imaginar que eu tenho um corpo quente em contato com um corpo frio. Se ele passa calor para o corpo frio, o que acontece com a sua entropia? Ele está quente, ele perdeu uma certa quantidade de energia, a sua entropia diminuiu, mas como ele está quente, ela diminuiu pouco. Essa mesma quantidade de energia foi para um corpo de baixa temperatura. Logo, como a temperatura é baixa, a entropia desse corpo aumentou. Se eu considero isso aqui um sistema só e faço a contabilidade global da variação de entropia, eu vou ver que a entropia total aumentou. Ela diminuiu pouco aqui, aumentou muito aqui. Ou seja, é possível, e na verdade é obrigatório,
que calor flua naturalmente, pela segunda lei da termodinâmica, para aumentar a sua entropia, flua naturalmente da parte quente para a parte fria desse sistema. Né? Isso nos leva a umas formulações clássicas da segunda lei da termodinâmica. A formulação dada por Clausius, que diz que é impossível realizar um processo cujo único efeito é transferir calor de um corpo frio para um corpo quente. Esse processo, né, corresponderia a fazer calor vir para cá, onde, nesse caso, a entropia diminuiria muito, aqui aumentaria pouco, e no total eu teria uma redução da entropia, o que não pode acontecer espontaneamente. Notem que a gente, em palavras, chegou à formulação da segunda lei da termodinâmica, segundo Clausius. A gente pode fazer coisa muito parecida com a formulação do Kelvin. Vamos analisar o que seria um motor maravilhoso, né? Um motor que, por exemplo, eu podia colocar num navio que esfriaria a água do mar, tiraria desse reservatório térmico do mar uma certa quantidade de calor, e poderia ser utilizado para mover o navio, no nosso caso aqui, para levantar um peso. Por que isso nunca foi construído? Ora, pensem aqui. Se eu retiro o calor de um reservatório térmico, a sua entropia diminui. Né? Se eu tento, se eu uso essa energia para levantar um corpo, a entropia desse corpo não vai mudar porque eu coloquei ele um pouco mais alto. O número de maneiras de organizar as moléculas aqui é exatamente o mesmo número de maneiras de organizá-las aqui em cima. A entropia desse objeto não muda porque eu troquei ele de lugar. Tá? Então a entropia disso aqui não muda e a entropia disso aqui diminuiu. Como a entropia está diminuindo nesse sistema completo, esse motor não pode ser construído. Mas o que a gente já viu dá uma dica sobre... Bom, antes de ver isso. Então isso corresponde à segunda lei, segundo Kelvin. É impossível realizar um processo cujo único efeito, um motor funciona em ciclo, então o único efeito após alguns ciclos seria remover calor de um corpo e produzir uma quantidade equivalente de energia mecânica. Essa é a segunda lei, segundo Kelvin, novamente demonstrada, digamos assim, em palavras. Que existam motores, né, também que funcionam, ao contrário do anterior, também é algo que pode ser compreendido pela segunda lei. Imagina que eu tenho aqui uma fonte quente, da qual eu retiro o trabalho que eu vou querer usar para subir esse peso. Bom, a gente já viu que se isso aqui for a única coisa que acontece, não acontecerá. Mas suponha que eu pego um pouco dessa energia que eu tirei aqui, desse calor pelo qual eu paguei, digamos aqui, a quantidade de gasolina que eu estou queimando, e jogue ela fora. Mas jogar fora de uma forma muito específica. Coloque esse calor, esse pedaço, essa parte desse calor original, num reservatório frio. Tá? Tão frio que, ao receber essa pequena quantidade de calor, a entropia dele aumenta muito, porque ele está frio, a ponto de compensar a pequena diminuição de entropia que houve aqui, porque esse estava quente. Então, jogando com essas temperaturas aqui, e com essa quantidade de calor, eu posso criar um processo em que tudo isso aqui é possível, porque a entropia aumenta. Então, posso construir um motor que funcione desde que eu aceite que uma parte da energia que eu paguei será desperdiçada, será jogada fora. Né? Se a gente for um pouco mais cuidadoso nessa análise, ou mais completo nela, digamos, a gente pode calcular a variação da entropia total nesse processo aqui. Tá? Ela vai ser a entropia que foi perdida pelo reservatório quente, corresponde àquele calor que é grande, mais a entropia que foi ganha pelo reservatório frio. Para que aquele motor possa funcionar, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. A entropia total, a variação total de entropia tem que ser positiva, na melhor das hipóteses, zero.
Rearrumando isso tudo aqui, a gente chega, né, isso é uma álgebra simples, 2 linhas de álgebra, a gente chega a um limite mínimo para o calor que é dispersado, né, para aquele Q pequeno, o calor que eu sou obrigado a jogar fora. Ele, no mínimo, será essa fração aqui do calor pelo qual eu paguei. E essa fração será a razão entre as temperaturas. Isso corresponde, de novo, a uma linha simples de álgebra, a um limite para a eficiência daquela máquina. A eficiência é quanto trabalho eu produzi com ela, dividido por quanto calor eu extraí da fonte quente, ou seja, por quanto me custou aquela energia. Essa eficiência, é só fazer, de novo, é uma conta simples, é 1 menos essa razão de energias. Então, o maior valor que a entropia, que a eficiência pode ter, é dado por esse limite aqui. Tá? Eu não posso ter eficiência de 100%. Eta não pode ser 1. Tá? Será menor que 1 por algo que é determinado pelas duas temperaturas em jogo. Com isso, a gente chega na discussão feita por Carnot, que eu não vou me estender. Mas é claro que, nessa discussão anterior, a maior eficiência corresponde a um sinal de igual aqui. Um sinal de igual aqui quer dizer ΔS igual a 0. É uma máquina reversível. Né? Segundo, né, o teorema de Carnot, numa máquina reversível, eu tenho a maior eficiência possível, que é o limite que a gente viu anteriormente. Né? Para essas máquinas, né, eu tenho o menor desperdício possível de energia. Ou seja, a ideia da máquina de Carnot é que ela é a mais eficiente possível e ela é reversível. Pelo menos a mais eficiente entre dois reservatórios de temperaturas T1 e T2. Tá? Novamente, vocês veem que tem pouquíssima álgebra, pouquíssima matemática. É claro que demanda um pouco mais de tempo do que a gente tem aqui, mas essa discussão é muito mais simples do que a que é encontrada usualmente. A gente chega também à desigualdade de Clausius, né? Que é um resultado, novamente, quase tão simples de obter quanto os anteriores. Imagina que a gente tem um reservatório térmico com a temperatura TR, T de reservatório, tá? E eu extraio uma certa quantidade de calor que leva o meu sistema de interesse aqui, um gás, qualquer coisa assim, de um estado inicial A para um estado inicial B. Tá? Para que esse processo aqui possa ocorrer espontaneamente, a entropia total desse sistema completo aqui tem que aumentar, ou na melhor das hipóteses, ficar igual a 0. O reservatório perdeu essa entropia, menos Q sobre TR. O sistema ganhou uma entropia que eu não sei qual é, vai ser um ΔS aqui. Mas eu posso, agora em diante, afirmar, olhando para cá, que a entropia ganha pelo sistema é maior ou igual do que Q sobre TR, que é a entropia perdida pelo reservatório. Essa é a famosa desigualdade de Clausius. Um nome um pouco mais... Quer dizer, a usual tem uma forma um pouco mais complicada, mas a essência está aqui. Tá? E a gente chega, finalmente, na definição macroscópica de entropia. Vamos considerar que eu tenho um processo reversível de troca de calor entre esses dois sistemas, o reservatório e aquele sistema que eu discuti, que nos interessa. Se essa troca é reversível, é claro que a entropia não vai mudar. Mas a gente já viu, quando tratou da formulação de Clausius, da segunda lei, né? Sempre haverá uma irreversibilidade se essa diferença de temperaturas for muito grande. Apenas no limite em que ela se torne infinitesimal, em que essas duas temperaturas fiquem praticamente iguais, é que essa transformação será reversível. Então, num processo reversível, não apenas tenho que a variação da entropia é 0, mas essas duas temperaturas têm que ser praticamente iguais. Ou seja, eu posso escrever que a variação da entropia nesse sistema aqui, ds, foi o calor que foi trocado de forma reversível, dividido pela temperatura desse sistema, não do reservatório. São iguais, mas o importante aqui é deixar o sistema em evidência apenas. Esquecer o reservatório daí.
E com isso a gente chega à definição macroscópica, né, o algoritmo de Clausius, para calcular a entropia. A variação da entropia entre dois estados A e B, né, é a soma daquelas pequenas variações infinitesimais que eu discuti antes, corresponde a uma integral que pode ser feita por qualquer caminho que me leve de A para B, desde que esse caminho corresponda a uma transformação reversível. Tá? E a gente, se quiser, pode procurar o primeiro cara a escrever esse resultado, Clausius, em 1865, o artigo em que ele formulou a segunda lei em termos da entropia. Está aqui uma página dele, onde aparece a expressão que eu acabei de mostrar para definição de entropia, e ela é batizada de entropia aqui no mesmo artigo. Bom, como eu disse, isso era uma apresentação muito rápida, acho que talvez até tenha sido longa demais, da linha que a gente segue para apresentar a segunda lei. Tá? A questão que eu vou discutir agora é, bom, será que isso funciona? Se aplicar isso numa turma, qual é o resultado? Ninguém continua entendendo nada? Alguém já começa a entender alguma coisa? Bom, vamos lá. A gente fez uma avaliação de várias aplicações que realizamos. Essas aplicações, como eu disse, foram desde o ensino médio até a pós-graduação. As mais, digamos, conclusivas, porque a gente tinha grupo de controle, estatística suficiente, foram a do ensino médio e a da graduação, que eu vou mostrar aqui, então. Tá? Para fazer a avaliação do aprendizado dos alunos, né, em termodinâmica, nós aplicamos um teste conceitual, que tem esse nome aqui. Ele foi desenvolvido numa tese de doutorado na Universidade de Pittsburgh, por esse aluno à época, né, Benjamin Brown, faz muito tempo, né, 5 anos. E a orientadora dele, a senhora Chandralekha Singh, atualmente é a presidente da Sociedade Americana de Professores de Física, a APT. Esse teste tem 33 questões de múltipla escolha, e o que nos interessa nele é que é um dos raros testes que tem muitas questões sobre entropia e segunda lei. Na verdade, mais da metade das questões, de um jeito ou de outro, envolvem entropia em segunda lei. Às vezes, a maneira que ela aparece é muito secundária, não pode nem ser o que você precisa saber para acertar aquela questão. Ela pode ser um distrator que está colocado ali para distrair. Não, se você sabe o que está fazendo, você não precisa saber a segunda lei para resolver a questão. Mas se falou de segunda lei de entropia, a gente incluiu nesse grupo de 17 aqui. Bom, onde é que a gente aplicou esse teste? Como eu disse, em vários grupos, eu vou relatar aqui 2 deles. O primeiro deles foi um curso universitário, introdutório, equivalente à Física 2, só que na licenciatura em Física da UFRJ, eles chamam-se Mecânica do Sistema e Física Térmica. Como diz o nome, termodinâmica, que aparece aqui, é uma parte desse curso. Responde a menos da metade dele. Né? É um curso do ciclo básico do curso de licenciatura noturna, é o único que existe, da UFRJ. Nós aplicamos apenas um pós-teste, ou seja, aplicamos aquele teste apenas após a instrução em termodinâmica. E nós temos a seguinte, digamos, estatística de alunos, né? Entre aqueles que fizeram o curso com a abordagem que eu apresentei agora, né, nós tínhamos 73 alunos. A gente chama de 73 alunos de grupo experimental. São 3 turmas aqui. Né? Na abordagem tradicional, seguindo, né, tipicamente livros como o do Nussensweig, nós tínhamos 2 turmas totalizando 51 alunos. Nós chamamos esse grupo de controle. Comparando esses 2, que a gente vai ver se isso aqui funcionou ou não. No ensino médio, nós fizemos, graças ao professor Rodrigo Machado do Cefet, uma aplicação muito interessante a alunos da penúltima série do Cefet, Instituto Federal, digamos assim, na maioria dos lugares. No Rio de Janeiro tem um que chama-se Cefet. Essa aplicação, os alunos da penúltima série correspondem tem mais séries no ensino técnico do que no dual, então eles iam ficar
na escola mais um ano antes de, eventualmente, procurarem uma universidade. Novamente, nós aplicamos apenas um teste após a instrução, e essa turma que nós, digamos, em que nós aplicamos a nossa proposta, tinha 32 alunos. Não havia nenhuma turma semelhante com abordagem tradicional, pelo menos não à época. Então, a gente não tinha um grupo de controle. O que nós fizemos foi adotar, como comparação, digamos assim, já que controle seria um termo exagerado, esses mesmos 51 alunos que fizeram um curso tradicional, mas já na universidade. Eram alunos mais maduros, mais filtrados por um processo de seleção, como o Enem. Bom, o que aconteceu, então? Vamos ver no curso introdutório, no curso para licenciatura, né, o curso de licenciatura básica. Aqui está a nota no teste completo, tá, para o grupo de controle. A média ficou em torno de 4. No grupo experimental que teve abordagem estatística, a nota foi 5,5. Uma diferença, digamos, bastante expressiva. Tá? No ensino médio, houve um resultado positivo, mas, à primeira vista, não tão significativo. Né? Mas, de qualquer jeito, o resultado do ensino médio está aqui. Eles tiraram, né, 4,5, tipicamente, na prova, no teste. Mas eles foram razoavelmente melhores que os alunos universitários que tinham tido um curso tradicional. Essa diferença talvez seja melhor avaliada se, em vez de pegar o teste completo, com 33 questões, se nós pegarmos apenas as questões que tratavam de segunda lei em entropia, aquelas 17 que eu mencionei, onde temas da segunda lei apareciam, ainda que de forma periférica, mas todos os que tivessem essa característica foram colocados aqui. Então, naquelas 17 questões, a gente vê uma diferença expressivamente maior entre o grupo controle experimental para a turma de licenciatura. E para o ensino médio, ela se revela ainda mais, né, surpreendente até. Né? Há uma diferença estatisticamente significativa aqui entre alunos de uma escola média e alunos de uma universitária. Os alunos da escola média tiveram um ensino baseado na abordagem estatística, os universitários aqui desse grupo, na abordagem tradicional. Se a gente quer avaliar se isso aqui é algo grande, pequeno, médio, a gente tem que ter uma escala de comparação. Né? É difícil dizer, isso é um efeito grande, isso é um efeito pequeno. Que métrica a gente pode usar para fazer isso? Né? A gente usou uma escala, uma métrica chamada, né, tamanho do efeito, a melhor tradução que eu obtive para effect size. A ideia dessa medida é a seguinte: suponha que eu tenha 2 grupos de alunos, essa curva azul e a curva vermelha, e que aqui eu tenho uma distribuição de notas. Isso, agora está chegando a apresentação. Certo. Perfeito. Ok? Perfeito, cara. Perfeito. Tá. Pode continuar. Fique à vontade. Então, vamos lá. Então, eu estava discutindo essa quantidade aqui e mencionei que a escala apropriada para saber se uma diferença de notas era grande ou não é a dispersão das notas em torno daquelas médias. Né? Isso é feito por uma grandeza chamada D de Cohen, introduzida por esse estatístico há muitos anos atrás, não só para ensino, mas para qualquer área de estatística, e que é basicamente a diferença entre as médias dividido pela dispersão, pelo desvio padrão das notas individuais. E há uma interpretação mais ou menos universalmente aceita para o que significa grande e pequeno em torno dessa métrica. A gente vê, segundo essa sugestão, se o D de Cohen é menor que 0,2, ele é zero, ou desprezível, o efeito é desprezível. Se é maior que 0,2, ele é pequeno, até chegar em 0,5, quando ele se torna moderado, e se passa de 0,8 é tomado como um efeito grande. Tá? Aqui a gente tem um efeito 1, isso aqui é um efeito grande. Aqui a gente tem um efeito pequeno.
Tá? Para ter uma ideia só de o que significa isso num contexto educacional, vamos pegar uma intervenção educacional que praticamente ninguém diria que não é bem sucedida. A prática de aprendizagem ativa, né? Aulas que envolvem os alunos não como espectadores, mas como participantes de um jeito ou de outro ativos. Que jeito é esse? Pode variar enormemente, mas o denominador comum é que os alunos participam da aula. Tá? Eu vou mostrar aqui o resultado de uma espécie de meta-análise, uma análise de outras análises, tá? Realizada com cerca de 158 trabalhos que viram se a aprendizagem ativa era eficiente ou não em diferentes áreas, desculpem, diferentes áreas, indo desde a biologia até a física, a psicologia, etc. Né? Eles deram o tamanho desse efeito que teria atividade ativa em termos de um parâmetro chamado G de Hedges, que para nossos efeitos é o D de Cohen. Tá? O G de Hedges é o D de Cohen com uma pequena correção para levar em conta grupos muito reduzidos. O que nos interessa aqui, por exemplo, só tem em mente, para a física, a gente encontra um D de Cohen na faixa de 0,7 por aí, né? Algo de moderado a grande. Né? O efeito global, inclusive, para todas essas áreas, era de pequena a moderada, em torno de 0,5. Né? Quanto deu o D de Cohen para a nossa proposta? Né? Desculpem, porque eu não estou acostumado com esse concurso. Em termos do curso de licenciatura, que eu chamei de introdutório aí, né? A gente encontrou um D de Cohen maior que 1. Isso é um efeito grande. E no ensino médio, a gente encontrou um D de Cohen na faixa de 0,7, ou seja, é um efeito moderado. Se a gente colocar esses efeitos aqui, a gente vê que 1 é maior que qualquer coisa que está nessa escala que já abrange algo que todo mundo diz que funciona e funciona bem, aprendizagem ativa. 1 está aqui nessa faixa aqui. E o 0,7 está do ensino médio, se confunde com essa turma toda aqui. Ou seja, nós encontramos um efeito muito significativo na aplicação desse método. Pelo menos nesses dois grupos. As evidências que a gente tem de grupos mais avançados, mais maduros, é que esse método já não é tão melhor do que o método tradicional. Talvez até pela própria maturidade dos estudantes. Mas como método para ser usado inicialmente, parece muito recomendável. Então, para terminar, alguns comentários finais. Bom, a gente já viu que a segunda lei da termodinâmica e a ideia de entropia são temas que são difíceis de aprender. Né? E vimos também que apresentar esses temas do ponto de vista estatístico, né, logo no início em que a segunda lei é estudada, pode reduzir bastante essa dificuldade. Né? Papel especial é desempenhado pela definição termodinâmica de temperatura, que é feita dessa maneira, e que permite obter praticamente em palavras a maioria dos resultados que a gente está acostumado a associar à segunda lei. A gente não deixa nada de fora em relação à abordagem tradicional. Ao contrário, a gente chega nessas coisas com muito mais facilidade e esperamos, né, com muito mais compreensão por parte dos alunos. A gente também, quer dizer, comentando o que a gente acabou de discutir, avaliou, né, a aplicação dessa abordagem em diferentes níveis. No curso básico da universidade, o efeito foi grande e estatisticamente significativo, ou seja, não há dúvidas sobre ele. E no ensino médio foi um efeito moderado, mas até surpreendente, e também estatisticamente significativo. Um último comentário diz respeito a o que talvez a gente esteja perdendo ao não ensinar a segunda lei da termodinâmica de uma forma que os nossos alunos compreendam. Não é apenas mais alguma coisa que eles deixaram de entender num curso que teve vários episódios desse tipo.
O problema é que a segunda lei da termodinâmica é um tópico especial, né? Se a gente citar algo que um autor de um livro muito interessante sobre a termodinâmica escreveu, ele disse que nenhuma outra lei científica contribuiu mais para a liberação do espírito humano que a segunda lei da termodinâmica. Ela é a base para a compreensão do motivo de qualquer mudança ocorrer. Isso talvez seja exagero do Peter Atkins, que é um especialista em termodinâmica, mas convenhamos que as palavras talvez sejam um pouco forçadas. Mas é uma pena que os nossos alunos não apenas não entendam a segunda lei, mas, por causa disso, sequer sejam capazes de entender que como importante seria essa compreensão, né? E é algo que vale a pena tentar entender. Talvez não para liberar o espírito humano, como Atkins diz, mas para entender muito do que acontece à nossa volta e que muitas vezes norteia decisões que necessitariam dessa informação para ser melhor tomadas, né? E, bom, se a gente consegue fazer com que os nossos alunos compreendam, né, que a segunda lei da termodinâmica merece ser entendida porque faz parte dos fatos da vida, né? Quem sabe um dia a gente pode explicar isso até para as crianças, como a experiência no ensino médio já mostrou. Então, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Espero que a interrupção não tenha sido muito penosa para vocês e estou à disposição para perguntas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a todos que ligassem seus microfones para que nós dessemos, então, uma salva de palmas para o professor Carlos Aguiar, agradecendo a sua excelente palestra. Então, nós vamos passar, então, para as perguntas, se tiver tudo bem para você, Carlos. Sair da apresentação. Certo. E, assim, enquanto as pessoas podem escrever, como eu disse, as perguntas no chat, nós já temos algumas perguntas. Como eu disse, há duas formas de perguntar. Uma forma é você escrever a sua própria pergunta e eu leio, se for o caso, se tiver qualquer problema de áudio, ou você diz, eu tenho uma pergunta, e aí você abre seu microfone e faz a pergunta, eu, então, crio aqui uma lista de inscrições. Tá certo? E enquanto as pessoas vão preparando suas perguntas, pensando também no que perguntar, nas suas formulações, deixa eu registrar aqui que, como eu tinha falado no início, nós temos aqui participantes das mais diferentes localidades brasileiras, temos pessoas da região norte, da região nordeste, Maranhão, Paraná, do Recife, Pernambuco, Recife, Ceará, também temos da região sudeste, que eu acho que é o grosso aqui das participações, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Temos também participantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Né? Quer dizer, também registrar aqui, né, quer dizer, a presença dos nossos professores e bolsistas, né, do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, o CICTA. Então, nós temos os nossos alunos, estudantes, né, a maior parte deles de graduação, né, mas professores e técnicos, e técnicos administrativos da UFPA participando, né, prestigiando aqui a sua palestra. Isso confirma e comprova, né, que foi realmente bastante interessante. Também temos não só professores e alunos de física, mas também de ciências naturais, né? Enfim, registrar, obviamente, aí a presença, como você falou no início, né, do Marcos Moura, que está por aí. Muito bem, então, eu gostaria, então, de passar para a primeira pergunta que foi registrada já durante a sua palestra, que foi da Paula Schmidt. Paula, você quer fazer você mesma ou você quer que eu leia para você? Então, como ela não se manifestou, eu vou ler, tá certo? Tem uma pergunta, no caso do Sol, ele tem uma temperatura alta, mas também tem uma alta energia. Então, sua entropia é grande ou pequena? O Sol é um sistema enorme, certamente ele tem uma grande entropia, mas aqui a relação com a temperatura é interessante.
até porque explica muito sobre a própria existência de vida e de processos essenciais na Terra. Veja bem, a luz que sai, a radiação que sai do Sol, sai de uma fonte quente. Então, aquela radiação traz pouca entropia para a Terra. Digamos assim, ao ser absorvida, a Terra ganha pouca entropia da radiação solar porque saiu de uma fonte quente. Por outro lado, quando a Terra emite de volta essa energia para o espaço, e basicamente a energia que entra na Terra por radiação é a energia que sai também. Há um equilíbrio de energia. Então, tudo que entrou do Sol é emitido pela Terra. Só que a Terra não está, graças a Deus, a temperatura do Sol, pelo menos não por enquanto. Então, ela emite como um corpo de baixa temperatura, né? Cerca de 300 graus Kelvin. Ou seja, ela emite de forma que sai muita entropia com essa emissão. Então, é por isso que a entropia na Terra não vai aumentando até a ponto de tornar isso tudo uma baderna, apesar de, às vezes, né, certos governos se comportarem dessa maneira. Mas a entropia na Terra não explode, né, porque a gente exporta, por estar a baixa temperatura, mais entropia do que importa do Sol, justamente por ele ter uma alta temperatura. Eu não sei se fui claro. Tá? O ponto é que aquela discussão entre a variação da entropia e temperatura, ela tem esse reflexo muito interessante aqui no caso da própria existência de processos vitais na Terra. Ok. Só para registrar, então, obrigado, Paula, obrigado, Carlos, pela resposta. Então, só para registrar, a Paula está falando do Rio Grande do Sul e ela está sem microfone, por isso que ela pediu para que eu fizesse a pergunta dela. E ela também, na sequência, colocou uma pergunta que também é minha, quer dizer, você falou, esse trabalho é um produto de uma dissertação do mestrado profissional, quer dizer, de um mestrado profissional, ele já foi publicado de alguma forma, está disponível, tu pode falar isso aí para a gente? Certamente. Esse trabalho começou com a dissertação de mestrado do Marcos Moura, está por aí, onde ele, digamos assim, desenvolveu a proposta. Né? A gente escreveu até o que a gente chamou de um pequeno livro sobre ela, e todo esse material pode ser encontrado na página do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física do UFRJ. Só entrar lá, procurar por dissertações, etc., vai encontrar isso com certa facilidade. Só que o trabalho de mestrado do Marcos consistiu na produção da proposta. A aplicação e avaliação dela está sendo o doutorado dele. Sobre essa aplicação e avaliação, que ainda estão em movimento, ainda estão em andamento, a gente ainda não tem nada publicado. Tá? Mas quem quer ter uma boa ideia sobre a proposta em si, mais detalhe do que aquele que está disponível num seminário como esse, pode dar uma lida na tese do Marcos. Tá? O PDF está na internet, o livro também está, tudo no site do Programa de Ensino de Física da UFRJ. Qualquer problema é só entrar em contato comigo, se sabe o meu nome, acha o meu e-mail na UFRJ com enorme facilidade, e pedir qualquer material, terei o maior prazer de enviar. Ok, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Paula, também pelo seu comentário. De qualquer forma, aí, eu coloquei meu e-mail aqui, quem quiser entrar em contato ou pedir qualquer informação, né, seja o e-mail do Carlos ou qualquer outra coisa, está aí o meu e-mail disponível para quem quiser entrar em contato. Né, a próxima, eu tenho umas perguntas aqui minhas, mas eu vou deixar para o final, é claro, né, porque a prioridade, né, eu sou da casa, né, mas aí eu vou passar então para a pergunta do Tadeu Pena. Tadeu, você escreveu aqui, eu posso ler, mas se você quiser também fazer com áudio, fique à vontade. Mas eu vou ler então. Carlos, você nos chegou a mencionar alguns detalhes da contagem dos estados. A análise combinatória é um dos assuntos mais odiados por quem chega na universidade na área de ciências exatas. Não seria interessante uma mudança também no currículo de matemática do ensino médio?
É um prazer responder perguntas do Tadeu, grande amigo. Certamente, uma boa parte daquela contagem que eu me referi, por exemplo, no exemplo das 2 caixinhas, passa por uma análise combinatória que não é inacessível ao ensino médio. Já foi assunto quase que corriqueiro no ensino médio. Eu acredito que ainda hoje, em algumas escolas, é um tema explorado. Mas, de qualquer jeito, dá para fazer até sem isso. O exemplo com 4 partículas que eu mostrei, você faz a contagem com o dedo lá, né? E, bom, se for para 400, aí você vai precisar de calcular alguns fatoriais no meio do caminho. Mas você pode dizer, olha, acredita nesse resultado que eu estou dizendo. No final da conta, o ponto central não é como você calcula, como você conta os estados, e sim que a entropia é uma contagem. É isso que mais interessa, digamos assim. Se eu sei fazer ou se não sei fazer, é um outro problema, aliás. Problema que especialistas em física estatística como Tadeu conhecem melhor que eu. Né? E a análise combinatória é só uma das dimensões desse problema, aquela mais relevante para um contexto como o daquelas 2 caixinhas que eu coloquei. Mas você tem toda a razão. Colocar a análise combinatória como um tema mais importante na matemática, até independentemente do que ele possa ser produtivo para a física, é enormemente importante em um monte de outras áreas de atividade. Você pode calcular de quantas maneiras algo pode acontecer e define, às vezes, a resposta que você vai dar a uma questão. Ok, Tadeu, obrigado pela pergunta. Carlos, muito obrigado pela resposta. Nós temos aqui outras perguntas. Quero registrar que, em algum momento aqui, a Tainá Barros concordou com você. Ela é uma farmacêutica e, portanto, uma profissional da área da saúde. Então, nós temos aqui participantes de diversas áreas. Tá certo? Aqui, a próxima pergunta que eu tenho na lista é do Erickson Jonathan. Ele fala, no processo siderúrgico, quando o coque é resfriado com água corrente, ocorre uma nuvem d'água. Isso ocorre devido ao aumento da entropia? Não sei se ele quer complementar alguma coisa. Bom, segundo o nosso amigo Atkins, qualquer coisa que acontece porque no universo relevante a entropia aumenta. Né? Então, certamente é o caso. Muitas vezes isso fica não tão óbvio assim, à primeira vista. Né? Às vezes você tem que, em vez de maximizar uma entropia, minimizar uma energia livre, porque certas coisas ficam mais fáceis dessa maneira de serem analisadas. Mas se sai vapor d'água, quando você joga água em cima do carvão quente lá, é porque a entropia de tudo que é relevante para aquele sistema está aumentando. Ou alguma energia livre está diminuindo, que é um fato equivalente, digamos, mas às vezes mais fácil de usar em situações específicas como essa aí. Mas certamente a entropia aumentou em algum sistema que envolve o POC, aquela água que virou vapor. Ok, obrigado, Erickson, obrigado, Carlos, pela resposta. A gente, na sequência, tem um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, do Tiago Medeiros. Essa assim, no dia que o universo esfriar, não haverá mais possibilidade de realizar trabalho? Não. Se esfriar, quer dizer todo mundo ficou à mesma temperatura, é isso que quer dizer. Né? Se não tem mais diferenças de temperatura, você não vai ter mais fonte fria e fonte quente para fazer o motor funcionar entre elas. Então, não. Essa é a famosa morte térmica do universo. Coisa que cosmólogos provavelmente colocam num pé melhor do que era feito na época do Kelvin, quando essa morte térmica foi mencionada. É claro que hoje em dia o destino do universo está, acho que, provavelmente menos ligado à segunda lei e mais à dinâmica da expansão, etc., desse universo. Mas ela tem esse papel, digamos, em princípio. Perfeito. Então, a Tainá Barros, ela gostaria de fazer uma pergunta. Quer ligar seu microfone, Tainá?
Oi, Tainá. Bom, então a gente vai passar, depois você avisa aqui no chat se você tiver com possibilidade de fazer a pergunta com áudio, aí eu volto a passar a palavra para você. Então vamos lá, o Elf Araújo pergunta, ele gostaria de saber o nome do tipo de avaliação que foi usado para chegar aos resultados, pois ele não conseguiu anotar, agradece. É um nome enorme, nem eu me lembro. É um questionário sobre processos termodinâmicos, a primeira e a segunda lei, etc. É um nome colossal que será mais facilmente encontrado. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o PDF que eu apresentei aqui na minha página pessoal. E lá esse nome aparece. O Marcos Moura já fez um favor para a gente aqui, que ele já escreveu aqui, Survey on Thermodynamic Process and First and Second Laws. É isso aí, Marcos. Muito obrigado aí pela intervenção. Na verdade, não adianta procurar por esse nome no Google. Você deve procurar pela dissertação, pela tese de doutorado de um rapaz chamado Benjamin Brown. Tá? Porque esse teste, como ele é aplicado, espera-se, né, a muitos alunos em todo lugar do mundo, se for tornado público, o aluno pega o gabarito e leva para a sala de aula. Se for aplicado em torno de alguns pontinhos, isso vai virar prática comum. Então, ele não é amplamente divulgado, mas a tese do Brown tem o próprio teste, inclusive todo o processo de desenvolvimento dele. Essa tese, novamente, eu posso colocar à disposição de quem estiver interessado, basta me mandar um e-mail. Perfeito. Muito obrigado, então, Carlos. Obrigado, Elf, pela sua pergunta. Obrigado, Marcos, pela intervenção. Assim, como eu já disse, coloquei meu e-mail aqui. Qualquer dificuldade em entrar em contato com o Carlos, vocês podem entrar em contato comigo e eu encaminho, né? Quer dizer, coloco vocês dois em contato, se for o caso de haver dificuldade. Temos tido elogios aqui no chat, um deles do nosso querido amigo, né? Sabe que elogio de amigo assim é sempre suspeito, né? Nosso querido amigo Carlos Farina, né? Parabéns, Carlos, pelo excelente seminário. Obrigado aí, Farina, pela sua presença. A Tainá não conseguiu. É um elogio de amigo, mas é um elogio que bate fundo, né? Com certeza, Moura, da mesma forma. Eu sinto da mesma Moura forma. Colocou no chat o título da tese. Isso realmente aí pode colocar no Google, tá? Developing and Assessing Research-Based Tools for Teaching Quantum Mechanics and Thermodynamics. Essa é a tese do Brown. Botando esse título no Google, certamente será encaminhado para lá, tá? Ok. Mas a gente se alguém quiser aplicar o teste, só desculpa interromper, se alguém quiser aplicar o teste, me peça pessoalmente e eu mando a tradução que nós fizemos. Nós não aplicamos, obviamente, o teste em inglês, tá? E fazer uma tradução dessas, às vezes, envolve um certo trabalho, porque nem sempre o que você entende da questão é aquilo que um aluno com outra visão daquele tema entenderá. Então, isso foi um pouco depurado pelo Marcos no processo de tradução. Ok, ótimo, muito obrigado. A Paula Schmidt já colocou aqui a produção, o link para o site das produções acadêmicas, das dissertações, inclusive para a dissertação do Marcos Moura, né? O Tadeu Pena também colocou aqui informações sobre o Brown, que você falou lá. Bom, a Tainá colocou, salvo engano, é farmacêutica, ela colocou uma pergunta sobre a questão do que é macroestado, microestado, se seria possível controlar o sistema para um macroestado a fim de se obter um microestado. Talvez você pudesse falar um pouquinho sobre macroestado e microestado. Controlar um macroestado para obter um microestado normalmente não é possível, salvo em casos muito extremos, né? Justamente porque a cada macroestado corresponde uma enormidade de microestados, de forma que essa enormidade bota enorme nisso, de modo que, mesmo que você faça um ajuste fino do macroestado, você ainda terá
trilhões de microestados compatíveis com aquele macroestado. Então, não é uma situação muito, digamos, eficiente procurar controlar o microestado via o macroestado. É claro que você pode fazer isso de outras maneiras, mas não olhando apenas para o estado macroscópico. Isso torna a situação relativamente complicada, imagino eu. Né? Ok, obrigado então, Tainá, obrigado, Carlos, pela resposta. Assim, basicamente no chat, né, quer dizer, eu acho que cumpri com todas as perguntas. Eu tenho as minhas aqui, talvez eu faça uma ou duas aí, só para também, né, quer dizer, dar uma chance para mim mesmo. Então, assim, a questão, na verdade, assim, deixando de lado as perguntas mais técnicas e priorizando as de caráter mais geral, né, quer dizer, quando eu penso em física térmica, eu me lembro lá desde os meus tempos assim, de cursinho, lá do ensino médio, aquela coisa toda, né? Então, a física térmica no ensino médio, ela não inclui, assim, olha que, assim, eu fiz um estudo, né, quer dizer, no meu ensino médio até eu fiz uma coisa meio paralela, mas, assim, ela não chega exatamente em entropia, quando muito fala em máquinas térmicas, falar em leis da termodinâmica é algo muito difícil né? Então, em primeiro lugar, tem essa questão do ensino médio, né? Aí, em segundo lugar, você entra na universidade, aí tem a questão onde isso é abordado. Como você disse, no curso você pode chamar de física 2, pode chamar de mecânica e física térmica, como você quiser. Mas sempre a parte de física térmica acaba ficando para o final. Num curso que você vai tocar em gravitação, oscilações, fluidos, aquela coisa toda. Então, assim, a minha pergunta é assim, será que também física térmica e termodinâmica e entropia serem as vilãs da história não está um pouco associado, né, quer dizer, ao fato de elas não serem abordadas no ensino médio, quer dizer, no ensino médio você vai ver aquela questão de termologia, aquela coisinha, mas não realmente as leis da termodinâmica, e no ensino superior, normalmente é tudo atropelado e você não consegue chegar direito no final. O que você acha disso? É uma boa pergunta, mas ela pode ser, digamos assim, quase como o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essas coisas não são faladas ou são deixadas para o final. A gente já sabe que ninguém vai entender nada, né? Ou ninguém entende nada porque, bom, ou porque não falaram ou porque deixaram para um final atropelado. A nossa experiência, assim, eu mostrei aí os resultados, né? Foi que mesmo aquele final atropelado, com pouco tempo, etc., se você aborda a segunda lei da maneira estatística, o resultado é extremamente, muito melhor do que o da abordagem tradicional, no mesmo intervalo de tempo. Esse é o ponto. O atropelo é o mesmo nos dois cursos. O problema desse atropelo, você tem razão nele, é que quando você vai falar na entropia, que é a parte mais importante de toda essa discussão, aí, literalmente, você está na última aula do curso, também o curso Física 2, por exemplo. Aí, realmente, é dramático. Mas eu não sei se o problema se resume a ser a última aula. Tá? Eu acho que se resume, porque ele é explicado, é melhor explicado, pelo fato de que essa última aula foi alcançada por um percurso muito difícil. Muitas sutilezas, raciocínios que a gente nunca viu antes e provavelmente nunca mais vai repetir, de associação de máquinas térmicas, etc. Então, eu acho que não é mencionado no ensino médio e é visto de maneira atropelada na universidade, porque acho que as pessoas já perderam a esperança de que alguém entenda muito do que está sendo dito. Mas é um pouco, como eu disse, o que veio antes, né? Se é o ovo, se é a galinha. Mas eu acho que os resultados que nós obtivemos lançam uma luz sobre isso. É possível falar sobre essas coisas no ensino médio. E o resultado é até surpreendente. A gente não conseguiu um grupo de controle no ensino médio, porque ninguém fala sobre o assunto lá. Mesmo numa escola de alto nível, como o Cefet. Às vezes falam, mas nunca de uma forma assim consistente. Sempre tem, que a gente pudesse pegar um grupo de controle e fazer
a comparação imediatamente. É um tema difícil, Okay. né? A quantidade de gente que declara isso leva a crer que o problema é maior do que só um atropelo de disciplinas específicas. Ok. Só para complementar, a professora Lindalva Ferreira, que é professora aposentada aqui da Universidade Federal do Pará e hoje trabalha com o ensino médio no Rio de Janeiro, né? Escreveu aí portanto, atuando na mesma praia que você, né? Na mesma cidade que você. Para abordar no ensino médio, você deve começar mostrando a beleza de termodinâmica e sua importante influência no mundo, associar com a Revolução Industrial, a mudança na forma de pensar. E ela está comentando aqui, né, quer dizer, não sei se eu posso ler, mas o programa de física no Rio de Janeiro é complicado, né? E ela fala, enfim, depois você vai conversando, falando, trabalhando conceitualmente. Então, muito obrigado, professora Lindalva, pelos seus comentários. E, gente, assim, o Hercílio Córdova escreveu aqui que ele utiliza experimentos com máquinas térmicas para tentar atrair mais a atenção dos alunos, mas é complicado. Gente, eu sei que eu mesmo teria mais perguntas, o assunto é muito interessante, a palestra foi excelente, motivou, deixou a gente animado, nós temos ainda dezenas de pessoas depois de 2 horas de palestra, mas, afinal de contas, já são 2 horas de palestra, e eu acho que a gente deve dar uma folga aí para o Carlos, né? Quer dizer, ele também já deve... E eu acho que a gente deve realmente caminhar para o final, tá certo? E eu gostaria, então, que, antes de encerrar, todos ligassem os seus microfones e nós, então, encerrássemos com uma salva de palmas. Carlos, muito obrigado pela excelente palestra. Uma salva de palmas.